Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira do Imovelox. O meu nome é Cleo Batista. Na aula passada a gente falou sobre a tabela SAC, o sistema de amortização constante. Nessa aula nós iremos falar sobre a tabela Price, que é um sistema francês de financiamento. Ele não é tão comum em imóveis, ele é mais comum em financiamento de veículos, de empréstimos pessoais. Qual que é a característica desse sistema de financiamento? Ao contrário da tabela SAC, a tabela Price ela tem as parcelas fixas, certo? Ou seja, ao longo de todo o tempo, o valor de cada parcela é o mesmo, não altera. E também, a parcela é fixa, ela tem, é lógico, a amortização não é fixa, obviamente. E a taxa de juros, que também não é um valor constante. Ou seja, a parcela que é composta pela amortização mais os juros, a parcela é constante. Só que, como os juros ele é baseado no saldo, ou seja, no valor que você deve para o banco, esses juros ele varia com o tempo. Por quê? Porque conforme vai amortizando o saldo, esses juros vai se diferenciando ao longo das parcelas. Ou seja, a amortização também não é constante, ela vai variando. Para manter uma parcela fixa, os juros ele vai diminuindo e a amortização vai aumentando. Então, conforme os juros diminuem, a amortização sobe ao longo aí do período de parcelamento. Tá ok? Vamos tentar montar aqui no Excel essa tabela Price. Bom, vou colocar aqui parcela. Lembrando aqui eu uso o LibreOffice, mas você usa o Excel, é a mesma coisa, não tem diferença. O que eu faço aqui você pode fazer lá, não tem problema. Bom, a parcela eu quero saber os meus juros de cada parcela. Eu quero saber a minha amortização. Eu quero saber o valor da minha parcela e também o valor do meu saldo. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar um capital, seja para financiamento de veículos, seja empréstimo pessoal. Eu vou pegar um capital de 30 mil reais a uma taxa de juros de 2% ao mês. Notem que eu escrevi 2%. O sistema ele já reconhece isso como um decimal. Tanto é que se eu fizer igual a 100 vezes esse campo, ele já vai resultar em 2. Por quê? Porque ele já reconhece 2% em decimal é 2 sobre 100, que vai dar 0,02. Multiplicado por 100 aqui, por exemplo, que eu peguei, deu 2. Só para mostrar que esse campo, estando em percentual, a planilha já reconhece como valor de decimal de 0,02. Ok? Deixa eu consertar aqui. Não é juros, é taxa de juros mensal. Deixa eu expandir aqui para ficar mais visível. Bom, a taxa de juros eu quero saber o prazo. O prazo eu vou pegar 60 meses. Eu fui lá, peguei um carro no valor de 30 mil e uma taxa de juros mensal de 2% num prazo de 60 meses. Bom, como que é feito isso daqui agora? Primeiro, o meu saldo aqui vai ser igual ao valor que eu colocar aqui, que é o 30 mil. A minha parcela
vai ser igual ao valor dos juros mais o valor da amortização. Aqui vai dar 0 porque eu não coloquei nada ainda. A parcela vai de 1. Eu vou arrastar aqui até 60. Os juros vai ser... Bom, eu vou incluir uma linha aqui. Vou clicar com oposto, botão direito do mouse, e vou inserir linhas acima. Aqui eu vou colocar 0, que é no momento que eu peguei o empréstimo. Aqui no saldo que eu coloco 30 mil. Desculpem, igual. Para quando eu alterar aqui, já alterar tudo automaticamente. Aqui eu deleto. Bom, os juros da primeira parcela vai ser igual ao meu saldo vezes a minha taxa de juros, que é 2%. Certo? Bom, aqui os meus juros eles vão ser calculados baseado no saldo e da minha taxa de juros. Eu vou usar então essa taxa de juros em todas as células. Por quê? Porque não altera, é a mesma. Então eu posso colocar aqui um cifrão para manter esse valor fixo, ou seja, essa célula aqui vai ficar fixa. Então eu não... Se eu arrastar aqui sem esses sinais de cifrão aqui, o sinal de monetário aqui, ele vai abaixando a referência também. Por exemplo, eu vou baixando as células aqui para baixo, a referência ele também vai pegando as células de baixo. Então, para manter esse valor fixo, eu coloco esses sinais aqui. Já o valor do saldo, ele sempre é baseado ele vai ter que baixar a referência também. Por exemplo, aqui na taxa de juros na segunda parcela, ele vai pegar a referência de baixo, que é desse saldo aqui. Então, ele vai ter que baixar também a referência. Então, só arrastar aqui até 60, vai dar tudo 0 porque não tem nada ainda. A minha amortização eu não sei. A minha parcela vai ser igual aos juros mais a amortização. E o meu saldo vai ser igual a o anterior, essa célula de cima, menos o quanto que eu amortizei. Certo? Como eu não amortizei nada, aqui eu não coloquei nada ainda, deu o mesmo resultado. Porém, a gente encontra um certo problema aqui. Não tem como eu descobrir uma amortização aqui. Para quê? Como essa amortização não é igual, se fosse no sistema de amortização constante, era só dividir o capital pelo número de parcelas. Como a amortização é constante, ia dar um número igual. E a soma dessas amortizações ao longo do tempo ia resultar no capital. Só que na tabela Price a amortização não é a mesma. Ela muda ao longo do tempo. Então como que eu vou conseguir obter esse valor da amortização? Porque eu preciso colocar ela aqui para eu calcular o valor da parcela. Bom, voltando aqui na nossa lousa, existe uma coisa importante na tabela Price, que é a amortização. Ixi, minha letra tá... Me perdoem aí pela letra, porque realmente é uma coisa triste. Mas é possível se entender, eu acredito, né? Qualquer coisa reclame aí nos comentários, eu faço uma aula de caligrafia. A amortização, ela é crescente em forma de uma
PG. O que é PG? É uma progressão geométrica. Bom, antes de falar sobre como a gente vai chegar no resultado da amortização, é interessante a gente notar que a gente vai começar com uma amortização, esse valor. Depois vai ter uma amortização no mês seguinte, a amortização no mês seguinte, que é o terceiro, né? Mais 3 pontinhos aqui até chegar na amortização do mês 60 do nosso exemplo aqui. A soma de todas essas amortizações vai dar o que? Vai dar o capital que eu peguei, que foram os 30 mil do nosso exemplo lá. Então é isso que a gente tem que notar. APG quer dizer o quê? Que um valor ele vai aumentando, ele começa com um valor, vou chamar aqui de A1 também, ou melhor, vou colocar X1. O meu valor começa com X1, depois ele é multiplicado por uma razão pode ser R, vou colocar Q aqui. Uma razão Q que resulta no X2. Depois esse X2 ele é multiplicado pela mesma razão, resulta no X3 e assim por diante, resultando em uma sequência de valores X1, X2, X3, X4. Isso é uma PG até chegar no X60, como é o nosso exemplo aqui. E existe também uma equação para obter a soma de todos esses termos. Soma de todos os xn aqui. Todos os termos dessa progressão geométrica resulta em uma soma. E essa soma é exatamente o nosso capital aqui que a gente pegou. Bom, por que eu quero saber isso? Primeiro, a gente não quer saber a soma. A soma a gente já tem, são os 30 mil. A gente quer saber, na verdade, qual que é o valor da primeira amortização. E como que a gente faz isso? Bom, vamos buscar uma fórmula para a gente calcular que a gente consiga relacionar a soma com o valor do primeiro termo da minha PG. Por que eu considero que é uma PG? Bom, primeiro, a tabela Price tem essa característica. A amortização funciona como se fosse uma PG. E qual que é a razão dessa PG? A razão é o valor que é multiplicado em cada termo para obter o seguinte. Bom, a razão é a minha taxa de juros. Aliás, não é nem a taxa de juros. É 1 mais a taxa de juros. E essa é a minha razão. Vai dar, no nosso caso, 1,02. Essa é a nossa razão dessa sequência de termos. A minha amortização vai começar com o valor A1. Depois, no A2, vai ser A1 vezes a razão, que é a taxa de juros. O A3 vai ser igual a 2 vezes a taxa de juros e assim por diante. E somando todos esses termos, A1, A2, A3 até o A60, vai resultar na minha soma, que é o meu capital. Meu capital, que são os 30 mil. Ok? Então o que a gente precisa? A gente precisa ir na internet agora e buscar uma relação para essa para a soma, que é o capital, e a primeira amortização. É isso que a gente precisa fazer, certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, soma
dos termos, já até apareceu aqui, mas eu vou digitar como se fosse estivesse buscando a primeira vez no Google. Soma dos termos de uma PG, certo? Vai aparecer os resultados aqui. Bom, vocês podem clicar aí que todos vão falar a mesma coisa. Eu resolvi clicar nesse Mundo Educação aqui. Ele já passou a equação. Eu vou descer aqui. Ele explica como que obteve a fórmula. Não vou me atentar nisso com vocês, porque não é necessário aqui para nós. Bom, tá aqui, ó. Essa daqui é a relação que a gente precisa. Ele fala que a soma é igual ao primeiro termo vezes a minha razão elevado a n, que é o número de termos, menos 1, dividido por a minha razão menos 1. Então vamos lá, vamos copiar essa fórmula aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Ou melhor, deixa eu tentar copiar aqui. Eu acho que eu tenho anotado aqui. Bom, a minha soma é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Deixa eu só conferir lá se é esse valor mesmo. Deixa eu dar uma olhada. A1 Q n elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Ok, é isso mesmo. Então agora vamos aplicar essa fórmula. Bom, só que para aplicar essa fórmula eu não quero saber o valor da minha soma, eu quero saber o valor do meu A1. Esse é o valor que eu quero saber, a minha primeira amortização, para voltar na tabela e colocar esse valor. Bom, A1 vai ser essa parte de baixo aqui que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. S vezes Q menos 1, opa, dividido por essa parte, esse termo aqui que está multiplicando, eu passo dividindo, Q elevado a n menos 1. Tá, e agora vamos dar o nome aos valores. A soma vai ser os 30.000, que é igual ao meu capital, vezes Q menos 1. O Q, como a gente viu aqui, é 1 mais a minha taxa de juros, que vai dar 1,02. Então vamos colocar aqui 1,02 menos 1, dividido por 1,02 elevado a 60, certo? O n aqui é o número de termos. Como a gente tem 60 parcelas, a gente vai ter 60 amortizações, 60 termos, ok? Tudo isso menos 1. Tá, eu não vou fazer essa equação aqui, eu vou fazer ela direto no Excel. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu vou querer saber a minha primeira amortização, ok? Que vai ser igual a o meu capital vezes, que é o asterisco, deixa eu voltar aqui. Bom, eu vou colocar, vai dar na mesma 1 mais a minha taxa de juros, certo? Menos 1. Eu poderia colocar direto a taxa de juros aqui, mas para não
não confundir, eu vou deixar dividido. Reparem na fórmula aqui, ó. É até bom para vocês aprenderem como inserir as fórmulas aqui no Excel. Dividido pelo quê? Por, vou abrir parênteses de novo, dois parênteses aqui, 1 mais a minha taxa de juros, fecha parênteses, elevado. Elevado é o chapeuzinho aqui. Deixa eu ver que não está indo. Agora foi. Elevado a o meu prazo. Lembra que na fórmula é elevado a n, então é elevado ao meu prazo, menos 1. Ok? Eu vou fechar meus parênteses aqui e vou dar um Enter. Esse é o valor da minha primeira amortização. Eu acredito que está certo, vamos ver. Bom, a minha primeira amortização vai ser igual a esse valor aqui. Dei um Enter. Pronto. E agora, nas parcelas em diante. Bom, a minha parcela eu posso arrastar aqui, porque ela sempre vai ser os valores dos juros mais amortização, e posso arrastar porque a referência vai mudando também. Se eu clicar aqui, por exemplo, na célula D22, vamos ver, olha, pega B22, deixa eu ver aqui, B22, está certo aqui, mais C22, que é essa célula aqui, ok? Então, para isso serve a referência. Eu posso arrastar o meu saldo, que sempre vai ser o E, a célula de cima, menos a minha amortização daquele mês. Então, vou arrastar aqui até o final. A minha amortização vai ser sempre... não posso arrastar aqui, porque se eu arrastar aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai abaixar aqui, o H ela vai manter. Porém, o 6 ela vai pegar 6, 7, ela vai mudando aqui essa célula, conforme eu for abaixando. E aqui não tem nada, então não posso arrastar aqui. Qual que vai ser a amortização do meu próximo mês? Eu posso colocar duas formas. Como a gente já viu que ela aumenta em forma de PG com o passar dos tempos, com o passar das parcelas aí das mensalidades, eu posso colocar que a próxima é igual à anterior vezes, vou abrir um parênteses aqui, 1 mais a minha taxa de juros. Fecho parênteses, dou um Enter. Ok, agora sim eu posso arrastar. Com exceção desse daqui, ó. Esse daqui eu preciso deixar fixo. Eu poderia deixar fixo só o 3. Vai dar na mesma. Eu prefiro sempre, para não ficar pensando, eu preciso deixar fixo o número ou a letra. Então eu já deixo os dois. Mas nesse caso aqui, só para mostrar para vocês que é só o número que precisa deixar fixo. Dou um Enter. E vou arrastando até o final. Ok. Bom, aqui no final, percebam que o valor deu praticamente zero. Mas vocês podem falar, não, mas não deu zero, deu 9,43, só que aqui está elevado a 10 a menos 12, ou seja, é 12 zeros ao todo e depois começa 9, ou seja, é um número muito pequeno. Seria da ordem de, nem sei aqui, mas acho que
bilionésimo de centavo por aí. Então não é zero. Tanto é que eu vou passar todos esses números aqui para duas casas decimais. Eu vou, deixa eu ver aqui, sempre dá um erro aqui, mas agora deu certo. Bom, duas casas decimais e aqui deu zero, certo? Bom, eu tinha falado que tem duas formas. A outra forma aqui de calcular a amortização na sequência de células vai dar o mesmo resultado, é fazer isso daqui, ó. A minha amortização vai ser a minha parcela menos os meus juros. Por quê? A parcela não é amortização mais juros, então a amortização vai ser parcela menos juros. Então eu posso colocar aqui igual parcela menos juros. Vamos ver se vai dar errado. Oh, deu um erro aqui. Por que deu esse erro? Porque ele está fazendo uma referência dupla. Eu teria que mudar aqui. Amortização. Ele está fazendo. Bom, vou dar uma pausa aqui para não ficar prendendo vocês e já volto. Bom, voltando aqui, o erro que tinha mesmo era porque aqui eu acabava referenciando a parcela em relação à amortização e depois eu estava relacionando a amortização em relação à parcela. Isso dá um erro. É como você falar, eu dependo dessa variável. A variável A depende da variável B, só que a B depende da A, então acaba tendo um ciclo vicioso aí. Então acaba dando erro de referência. Como que a parcela vai dar um resultado se ela depende da amortização? E a amortização também depende da parcela para dar o resultado. Então acaba dando um ciclo vicioso. Isso daqui estava acontecendo porque a parcela estava pedindo a amortização. E a amortização, quando eu coloquei aqui, ela estava pedindo o valor da parcela. Então por isso deu erro. Para resolver isso daqui, bom, eu não preciso colocar que a parcela é sempre os juros mais a amortização. Por quê? Porque é constante, ó. Tanto é que deu tudo igual. Eu posso colocar aqui que essa parcela é igual à parcela anterior. E para não ter erro, eu vou fixar aqui as duas, para não ter o mesmo erro. E vou baixar. Deu o mesmo valor, como a parcela é constante. Agora sim eu posso fazer aquela outra forma de calcular. A amortização vai ser igual à minha parcela menos meus juros. Ok? E vou arrastar aqui até o final. Eu não testei, mas eu acho que deu certo. Bom, ou seja, a minha amortização vai ser a parcela menos os juros. E para todos, calculei. Essa é a outra forma de calcular. Deu o mesmo resultado. No final aqui foi zero. Então na minha última parcela, para um financiamento de 30 mil, a uma taxa mensal de 2%, em 60 meses, a última parcela eu vou pagar de juros R$ 16,92. Vou pagar a minha amortização de R$ 846,12. A minha parcela vai continuar a mesma, 863,04, e o meu saldo restante vai ser 00. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a forma de calcular da tabela Price. Eu montei aqui para vocês um comparativo. Tinha uma outra tabela aqui, eu vou ver se eu encontro ela. Da tabela SAC.
Amortização, saque. Está aqui em documentos. Amortização, saque. Está aqui. Bom, aqui eu peguei esse mesmo valor, 30 mil. Peguei o mesmo prazo de 60 meses. A amortização é constante, né? Que aqui a única coisa que eu fiz foi dividir o valor do capital por 60. E uma taxa de juros eu vou mudar aqui para 2%. Bom, aí vem uma dúvida. Qual que é o sistema mais vantajoso para eu financiar? Bom, primeiro vamos comparar qual o valor que eu mais pago ao todo, o montante total. Para 30 mil, na tabela saque, só um detalhe, vocês notem que eu tirei aqui a taxa de administração e seguro, e na outra tabela eu coloquei... Como voltar aqui? Bom, enfim, na outra tabela price eu deixei zerado também. Eu não coloquei porque a taxa de administração, como eu falei na terceira aula, se eu não me engano, ela depende de banco para banco. Então eu coloquei como zero. Porém, você pode colocar aqui o valor estimado, que dá em torno de R$ 25 por aí. E o seguro depende do cálculo que o banco faz. Aí entra renda, entra idade, entra vários fatores que não tem como calcular aqui em geral, mas eu jogo aí em torno de R$ 30 também. Mas eu deixei zerado, só para comparar mesmo os dois sistemas de financiamento. No sistema saque, o valor que foi a soma, eu coloquei nessa célula aqui, ó, eu somei todos os valores, de F3 até 63. Ó, a soma de todas as parcelas, até a última parcela aqui. Essa soma deu R$ 48.300. Notem, eu peguei o mesmo capital, peguei o mesmo prazo, peguei a mesma taxa de juros. Eu paguei R$ 48.300. Vamos ver agora aqui. Não estou conseguindo acessar, eu vou fechar. Essa aqui, ok? 48.300. Eu vou anotar aqui para a gente não esquecer. R$ 48.300. Esse foi o valor que a gente pagou total pelo sistema saque. Agora aqui vamos fazer a soma. Montante do financiamento. É o quanto eu vou pagar ao todo aí por esse financiamento. Vou colocar aqui igual a soma. Abro parênteses aqui e vou clicar na primeira parcela e vou arrastar até a última. Daria na mesma se eu colocasse 60 vezes essa parcela. Dá na mesma. E R$ 51.782. Deixa eu ver se está certo. Vou fazer da 60. Eu achei que essa diferença deu um pouco alta até, mas é isso mesmo. 60 vezes 86304. 51.872. Deixa eu ver se as condições foram as mesmas. Tá. Ok. R$ 51.782. R$ 51.782,34. Ok. Quanto que eu paguei a mais? Vamos ver. Esse daqui é igual a esse valor dividido por esse valor. 7% a mais que eu paguei nessas condições, isso varia também. Eu paguei 7% a mais na tabela price, nos montantes. Eu fiz um gráfico aqui. Vocês podem perguntar, isso é muito? Talvez em 60 meses, 5 anos, você pagou aí uma diferença de R$ 3.400, R$ 3.500.
praticamente, mas foi ao longo de 5 anos. Eu prefiro particularmente a tabela saque, porém ela tem um detalhe. Deixa eu pegar o gráfico que eu montei aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Foi esse gráfico aqui. Esse gráfico eu fiz num programa, eu até comentei na primeira ou na segunda aula, que era um programa de gerar gráficos. Ele chama R, tá? Depois eu vi, eu deveria ter falado pelo menos o nome do programa. Mas como não é o objetivo do curso eu passar a como montar gráfico, a gente pode até ver isso daí. Se vocês acharem necessário pedirem aí nos comentários, eu posso fazer um curso. Eu não vejo necessidade, mas se vocês quiserem, eu posso passar. Bom, aqui eu fiz um comparativo do valor da parcela e pelo número de mensalidades. Ó, essa linha azul aqui, é o meu financiamento pelo SAC, Sistema de Amortização Constante. E essa linha vermelha é pela tabela Price. Ok? A tabela SAC ela começa com uma parcela maior do que a tabela Price e ela vai diminuindo até o final, ou seja, ela termina com uma parcela bem menor. A tabela Price ela tem as parcelas constantes. Bom, o que esse gráfico mostra? Bom, ele mostra que esses sistemas eles têm formas diferentes de desenvolver aí a parcela. A parcela tem um comportamento na tabela SAC, na tabela Price tem um outro comportamento. Na tabela Price a parcela é constante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, bom, essa área aqui que está embaixo do gráfico, isso já entra na análise de gráfico, mas essa área que está embaixo de cada curva quer dizer o que? O montante, o quanto que eu vou pagar. Vocês reparem que a tabela SAC ela tem uma área aqui a mais do que a tabela Price, porém ela tem uma área a menos aqui na tabela do que a tabela Price. Essa área, visualmente, você consegue ver que são mais ou menos iguais, ou seja, a tabela SAC e a tabela Price elas têm o mesmo montante praticamente. É lógico que varia, tem uns 7% que a gente encontrou ali que foi a mais no Price, mas é quase igual. Então não tem essa diferença absurda assim que na tabela SAC você vai pagar mais, vai pagar menos, e na tabela Price você paga mais. Não tem essa diferença exorbitante. O problema, a preferência que eu tenho pela tabela SAC é porque essa tabela, bom, começa com um valor maior, porém você já tem você vai se acostumando com esse valor que você vai pagando e mês a mês ele vai diminuindo. E isso é bom, vai te dando uma liberdade maior. Tabela Price começa com uma parcela menor do que a tabela SAC, só que é sempre essa parcela. Chega um ponto aqui que é mais ou menos na metade do financiamento, essas parcelas se igualam e depois a tabela SAC vai ficando com uma parcela menor do que a tabela Price. Bom, é só para vocês terem uma noção aí de como funciona esse sistema de financiamento, a diferença entre os dois, isso é importante. E aí cabe análise, dá para fazer bastante coisa aí, mas o curso não tem necessidade de passar isso por enquanto. Bom, o que eu tinha para passar sobre a tabela SAC e tabela Price era isso. Foi um método de descobrir como que se calcula. E na próxima aula eu vou mostrar como utiliza a calculadora HP12C, que é essa calculadora aqui. Eu estou usando aqui uma extensão do Google Chrome.
Eu vou mostrar na próxima aula como obter. Também tem um aplicativo para quem tem celular Android. Tem como ter essa calculadora. Bom, e é isso aí, pessoal. Então até a próxima aula, a gente se vê e um grande abraço.